Boa noite. O Senado agora está começando. A Comissão de Orçamento adiou mais uma vez a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO orienta a elaboração do Orçamento Federal e define as prioridades de investimentos para o próximo ano. A proposta original previu uma economia de 1,13% do Produto Interno Bruto para 2016, mas o governo já sinalizou que deve mudar a meta para 0,7%. Para a maioria dos líderes partidários, antes de votar a LDO, é preciso estudar primeiro as propostas do novo pacote econômico do governo. O ajuste do executivo pretende garantir saldo positivo para o orçamento de 2016. Temos plena convicção de que as medidas que o governo vai adotar, sejam elas quais forem, elas alterarão algumas coisas na LDO. Votar o relatório preliminar para depois você votar um adendo, são duas votações, dois debates, e isso não significa que acontece numa sessão só, vai subsequentemente várias sessões, algumas semanas, que o relatório da LDO é fundamental nesse processo. Os líderes também conseguiram chegar a um consenso sobre a realização de audiências públicas nos estados para discutir o orçamento federal. De acordo com os parlamentares, o momento é de reduzir despesas. Primeiro, nós vamos perder tempo viajando. 2, nós estamos no momento de crise. Por que então nós temos que fazer daqui um avião carregado de deputados e senadores, 2 ou 3 dias viajando por esse país para discutir a peça orçamentária, quando na verdade tem que discutir aqui no Congresso Nacional. Após a reunião de líderes, a comissão aprovou a vinda dos ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento, Nelson Barbosa, para falar sobre os ajustes fiscais. A CMO aprovou ainda a medida provisória que libera 9 bilhões e 820 milhões de reais em créditos extraordinários. 4 bilhões vão ser destinados a programas coordenados pelo Ministério da Fazenda, como o que prevê a reconstrução de municípios afetados por desastres naturais. 5 bilhões vão reforçar o caixa do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O plenário aprovou hoje a indicação de Isabel Cristina de Azevedo para o cargo de embaixadora do Brasil na Sérvia e em Montenegro, de Otávio Henrique Garcia Cortes para embaixador do Brasil na Etiópia, de Carlos Augusto Levenhagem e de Bruno Ronquete de Castro para o Conselho Nacional de Justiça e de Walter Schwenkener de Araújo para o Conselho Nacional do Ministério Público. O alto preço das passagens aéreas na Amazônia foi o tema de audiência pública conjunta das Comissões de Desenvolvimento Regional e de Meio Ambiente. A audiência teve a participação do ministro da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha. Os senadores da região norte fizeram coro para reclamar da falta de voos e dos altos preços das passagens para a Amazônia Legal. Estamos operando no aeroporto à noite. Isso tem trazido um transtorno absurdo para a população. Ou seja, a pessoa tem que marcar hora para adoecer. Nós não temos voo durante o dia e temos a tarifa mais cara do Brasil durante a madrugada. Eu fiz levantamento hoje, ministro. E aí eu pego pela hora, o quilômetro voado, quando comparo com Recife, com qualquer outro estado que tem uma distância equivalente a daqui de Brasília para o Acre, é o dobro o preço do quilômetro voado para o Acre. Na Amazônia houve redução de 29 voos. Só em Macapá, a TAM tinha 4 linhas, reduziu para 2. A Gol tinha 3, reduziu para 2 voos. Se tiver alguma necessidade médica que não for possível atendimento no Amapá, o cidadão é condenado à morte, não tem outro caminho. No Brasil, a passagem aérea é disciplinada pelo mercado. O mercado fez com que nós tivéssemos nos últimos 6 anos uma queda de 48% no valor da passagem aérea. 48%. Isso democratizou bastante a passagem em circunstâncias normais, para os voos corporativos, para quem viaja a lazer. Mas se nós formos lá para a Amazônia Legal, teria que ter um critério diferente. O Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional prevê a construção de 270 aeroportos no país, 67 deles na Amazônia Legal.
Segundo o ministro Eliseu Padilha, serão investidos cerca de 1 bilhão e 700 milhões nesses aeroportos. Para o ministro, o programa prevê um sistema de subsídios para atrair passageiros. A presidenta, na minha opinião, com sabedoria, deu instruções que fosse criado esse programa de subsídios para estimular as rotas regionais. Então, nós temos que fidelizar o voo, em primeiro lugar, e isso é o subsídio. Nós subsidiando, nós vamos ter 3 frequências semanais naquele aeroporto. Fidelizando o voo, automaticamente o voo fideliza o passageiro. Senadores e deputados se reúnem daqui a pouco em sessão conjunta do Congresso Nacional. Vão decidir sobre vetos presidenciais a projetos aprovados no parlamento. A reunião desta terça-feira estava marcada desde a semana passada, mas não era certa. O cenário econômico acabou forçando uma decisão. Servidores públicos também pressionaram. Eles estavam por toda a parte, vuvuzelas do lado de fora. E dentro do Congresso, pressão sobre os parlamentares. Os servidores do Poder Judiciário querem a derrubada de um dos 32 vetos da presidente Dilma Rousseff. Impede a nossa recomposição salarial, uma recomposição que é parcial, de 56% em 6 parcelas que finalizariam só no final de 2017, sendo que a nossa perda é muito maior do que essa. Pela manhã, o Palácio do Planalto divulgou números para tentar convencer os parlamentares a esvaziar a sessão do Congresso e não analisar os vetos. De acordo com o Poder Executivo, a derrubada traria um impacto de 24 bilhões de reais no ano que vem. Além do aumento do judiciário, o governo está preocupado com o reajuste dos benefícios do INSS e a isenção do PIS/COFINS para o óleo diesel. Isso sem contar com o fim do fator previdenciário, que pode gerar um custo extra de 135 bilhões de reais nos próximos 20 anos. Se você mensurar o tamanho desse buraco, é quase que o dobro do esforço que nós estamos fazendo para ajustar o orçamento no 0,7% de superávit. O presidente do Congresso pediu responsabilidade aos parlamentares. Se houver uma maioria que desfaça qualquer possibilidade de desarrumar ainda mais a questão fiscal, eu acho que deve apreciar. Até o presidente da Confederação Nacional da Indústria, que veio ao Senado reclamar do pacote fiscal do governo, defendeu a manutenção dos vetos. Independente do mérito de um ou outro projeto, de um ou outro aumento de despesa, mas nós entendemos que nesse momento o país não pode de maneira alguma aceitar qualquer tipo de aumento de custo, de aumento de despesa, porque nós estamos extremamente fragilizados. Mas a estratégia mudou no fim da tarde. O dólar fechou o dia a R$ 4,05, o maior valor nominal em 2 décadas. Durante uma reunião na presidência do Senado, líderes da base aliada e da oposição avaliaram que adiar novamente a sessão do Congresso poderia provocar mais instabilidade no mercado financeiro. A matéria será levada ao Congresso e os vetos todos serão apreciados. A posição de ter a sessão do Congresso hoje foi unânime de todos os líderes. Você viu o que é que aconteceu no dia de hoje em relação ao dólar, né? O tamanho do buraco que nós estamos presenciando na economia, e nós vamos ser bastante responsáveis com esses vetos. A posição do PSDB será no sentido de apreciar cada um dos vetos. No item específico da votação do reajuste dos servidores, a bancada estará liberada e cada senador vai votar de acordo com seus compromissos e com sua própria consciência. É uma questão que impacta não só o governo federal, depois vai replicar para os estados também, não é? Ficamos por aqui. Você assiste daqui a pouco ao vivo a análise de vetos presidenciais pelo Congresso. Boa noite.